de olho no zagueiro Brian Medina, lá do América de Cali. É um atleta de 23 anos, tá? Canhoto, tem 1,95 m e uma das suas principais características é que é um jogador muito forte, um jogador muito físico. O Leonardo Jardim, né, já reclamou algumas vezes do Cruzeiro ter, né, também essa baixa estatura. Então, um jogador, o Cruzeiro hoje, né, primeiro, o Cruzeiro hoje procura jogadores para compor a parte, né, de zagueiros, um zagueiro que seja canhoto, jovem e que tenha potencial de venda no futuro. O Brian Medina se encaixa, né, um jogador jovem, um jogador canhoto, é forte fisicamente, ajudaria no aspecto físico, como já disse o Leonardo Jardim, já falou sobre isso em algumas entrevistas, que o Cruzeiro tem uma média de estatura baixa, então é um jogador que conseguiria agregar também nessa parte. E é um jogador que o Cruzeiro não precisaria desembolsar grandes valores, como foi o Vitor Gabriel, né, que o Internacional estava pensando só pela parte do Inter, né, que o jogador, se eu não estou enganado, tem uma parte do esporte, o Inter queria só pela sua parte, em média, aí, 6 milhões, tá, de dólares. Então, é um valor bem salgado. A gente tem também aí o Valentim Gomes, que está ainda essa novela, a gente não sabe se vem, se não vem, mas o Cruzeiro está abrindo o olho aí, abrindo os olhos, né, ampliando a visão no mercado para ver o que pode encontrar e o que pode trazer, né? E o Brian Medina é um jogador que o Cruzeiro tem sim interesse e parece que vai ter uma reunião aí com o Leonardo Jardim para ver o que ele pensa, para ver qual que vai ser o final dessa história, né? Então vamos aguardar. O Brian Medina, em relação à qualidade, tá? Vamos colocar aí o Valentim Gomes. O Brian Medina não é um jogador tão, não posso dizer, tão técnico. É um jogador de mais imposição física, de mais força física, né? Um jogador de conseguir ganhar bolas aéreas. Ele também tem um bom aspecto que é a questão de lançamento. Mas em relação ao Valentim Gomes, ele não tem essa... O Valentim tem um passe melhor, né, na saída de bola, é um jogador que tem um pouco mais de técnica. E eu fiquei pensando uma coisa sobre o Brian Medina, se realmente seria tão necessário, porque a gente tem o Pedrão. E vendo o Brian Medina, não é que seja um jogador ruim, mas vendo o Brian Medina, eu vejo muito o Pedrão. Acho que, se eu não estou enganado, o Brian é maior do que o Pedrão, mas essa parte, né, de imposição física e tudo, são jogadores parecidos, mas o Pedrão também, se não estou enganado, é um jogador mais novo, né, ainda não tem tantos testes igual o Brian tem tido, tá? Mas o Cruzeiro tem interesse no jogador e pode ser que o Brian pinte aqui no Cruzeiro, né, nesse meio de temporada.